Hoje eu vim fazer uma entrevista bem legal com o Dr. William, ele é médico. Bom, gente, a entrevista de hoje é sobre a obesidade. É uma conversa muito séria. Bom, Dr. William, o que é obesidade infantil? A obesidade infantil é quando a criança está acima do peso para o percentil daquela faixa etária, tá certo? Então, assim, existe um caderninho que toda mãe ganha quando a criança é levada no posto de saúde, que é para fazer o peso, medir o tamanho da cabeça, medir a altura. E nesse caderninho existem algumas retas que a criança tem que estar sempre acompanhando dentro desse espaço, dessas curvas. E é obesidade infantil quando está acima do percentil 95. Tá? Dr. William, quais as principais causas da obesidade infantil? Bom, a principal causa da obesidade infantil é a causa primária mesmo, que a gente chama de causa essencial, que é justamente aquela relacionada com a ingesta aumentada de alimentos, tá? Porém, sempre que uma criança ela chega com uma obesidade, a gente também tem que descartar algumas doenças, como por exemplo, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, aí tem algumas síndromes também, né, relacionadas também até com o nascimento, como a de Prader-Willi, que é outra causa também. É raro, mas é uma das causas. Então assim, mas a principal causa é aquela que está relacionada com o consumo elevado mesmo de substâncias, de alimentos energéticos. Interessante. Por que é importante combater a obesidade ainda na infância? Ok, Laura, boa pergunta, interessante. A obesidade, gente, nada mais é do que o reflexo de hábitos, né? O que está relacionado com a alimentação. Então, se a gente combater a obesidade ainda na infância, qual que é a vantagem? Primeiro, não vou ser um adulto obeso, com menos fatores de risco para doenças do coração, doenças das articulações e outras doenças. Outra coisa, quanto mais rápido eu combater a obesidade, melhor a chance de no futuro diminuir a chance de eu ser obeso. Porque até certa idade, se a gente não engordar, a partir daquela idade ali, a quantidade de células de gordura também aumentam. E não somente o tamanho da célula, mas também a quantidade de células. Então, quanto mais jovem os nossos pais se preocuparem com essa questão alimentar, melhor vai ser para a criança e para um adolescente e para um adulto ter uma vida saudável. Qual é a melhor forma de combater a obesidade infantil? Criando bons hábitos alimentares, né? Por exemplo, se uma mãe não quer que a criança coma biscoito recheado, coma chocolate, sanduíche, então quem é que tem que evitar levar para dentro de casa essas coisas? Os pais. Então a melhor forma de combater é desde já os pais se conscientizarem que tem que fazer sempre uma alimentação saudável e não porque a criança ela está chorando por aquele alimento, porque na verdade a criança não sabe o sabor de nada, né? Ela vai descobrindo os sabores conforme vai vivendo e conforme os pais vamos alimentando essas crianças. Então a melhor forma é desde já acostumar a criança a comer verduras, a comer frutas, a comer com horários pré-determinados, a comer sempre sentado à mesa, né? Então a melhor forma é melhorar os hábitos alimentares mesmo. Como saber se a criança está obesa? Laurinha, essa pergunta é muito importante e é também um alerta para os pais. Primeiramente, sempre que os pais levarem as crianças para medir, para pesar, para fazer a puericultura, né, que é essa análise clínica da criança, que deve ser feito a cada mês, até pelo menos um ano, e assim a cada 6 meses ou a cada ano, sempre que a criança for medida e pesada, deve ser anotada naquele caderninho que eu te falei, você lembra? O caderninho? Então, somente com esse caderninho anotado é que eu vou saber se essa criança está tendo uma boa evolução. Porque se ela acompanhar as curvas que está dentro do caderninho, né, sempre seguindo uma curva padrão para pessoas daquela idade, quer dizer que ela está saudável.
Mas se a partir de um momento, um determinado momento, ela está indo dentro da curva e de repente ela sobe acima de uma curva para aquela idade, então eu já posso considerar que aquela criança está ganhando peso ou que já está obesa. Mas então sempre é baseado no caderninho que a mãe recebe no posto de saúde da criança, tá? Então se estiver acima daquela retinha, daquela curva do percentil 95, então a criança está obesa. É quando a gente deve investigar as causas e, se for alimentar, nós devemos sempre passar para essa criança uma alimentação mais balanceada, com verduras, com frutas, com legumes, né? Carboidratos, proteínas, que é adequado para a criança. A criança não pode fazer dieta restritiva. A criança tem que fazer uma boa alimentação, tá certo? E também lembrando que nossa clínica ela não faz tratamento para obesidade infantil, tá? A gente vai tratar os pais gordinhos da criança. A criança obesa pode fazer atividades físicas? Você faz, Laurinha? Sim. Faz? A criança ela deve fazer atividade física sim, né? Até porque a criança ela sempre faz o que os pais fazem, né? Nada mais é do que ela fica repetindo o que os pais fazem. Então, se desde da criança pequenininha observar pais fazendo exercício, ela vai querer fazer. E claro que é adequado para a criança fazer. Quanto mais energia a criança gastar na infância, mais ela vai ter um bom desenvolvimento muscular, um desenvolvimento articular. E isso, associado com uma boa alimentação, tá perfeito. Vai ser uma criança sempre muito saudável, sem doenças. Até a questão de gripe diminui, né? Se ela tiver uma boa alimentação, vai diminuir a recorrência de gripes. Não vai ser criança que vai ter dor no corpo, né? Então vai ser uma criança bem saudável. Então exercício físico é muito bom sim para criança. Qual a dica que você dá para os pais das crianças obesas? Laurinha, a dica número 1 é assim, é que sempre essa criança deve ser acompanhada com um profissional de saúde, tá? Ou é pelo médico do posto, ou é pela enfermeira do posto, ou é pelo nutricionista, enfim. A dica então que fica é o seguinte, que os pais eles devem desde já se preocupar com a questão alimentar dos filhos, tá certo? E se o filho dela estiver acima do peso, estiver obesa, né? Aí o ideal é ela procurar um profissional de saúde para ser bem orientada, tá certo? Aí vai ser o médico, vai ser o enfermeiro, vai ser o nutricionista, mas alguém que oriente da melhor forma, um pediatra, tá certo? Essa é a dica. Bom, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Doutor William, muito obrigada por a entrevista. Prazer, Laurinha. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Se inscreva no meu canal. Me siga nas minhas redes que o nome vai estar aí do lado. Um beijo. Tchau!